Será que a aplicação da toxina botulínica, né, popularmente conhecido como Botox, ele pode causar o botulismo, que é uma doença grave bacteriana? Gisele, por que tu estás falando isso? Porque neste mês a Anvisa emitiu um alerta importante para profissionais de saúde que realizam procedimentos, seja para fins terapêuticos ou estéticos, como a gente falou agora ali com o pessoal. O aviso também é voltado para os pacientes, destacando os riscos envolvidos na aplicação da toxina ao você escolher um profissional qualquer, entendeu? Então tem que ter cuidado. Eu tenho o prazer de receber no estúdio, você já viu aí na imagem, a médica dermatologista, a doutora Ana Carolina Burigo Lima. Oi, querida, mais uma vez seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui novamente e falar desse assunto que por vezes até causou pânico em quem ouviu, né? Mas primeiro a gente vai assumir, vamos olhar aqui na 2. As duas utilizam toxina botulínica. Sim. Pronto, falei. Faz tempo já, né, que eu faço. Na verdade, a toxina botulínica, ela até ajuda a prevenir, né, doutora? Isso, e legal que vários ali que foram entrevistados falaram nisso, né, na prevenção. Eu faria justamente para prevenir o envelhecimento. Sim. E esse é o grande olhar que a gente tem sobre a toxina botulínica, fazê-la para que de fato a gente consiga ir manejando esse envelhecimento, diminuindo aquelas rugas permanentes que ficam na nossa face. Sim. A gente construiu uma entrevista, gente, eu vou pegar como gancho o botulismo, tá? Só para a gente entender esse assunto agora que está em voga, que está em alta, né? Depois ela vai explicando sobre o Botox. Mas o botulismo, o que ele é? Ele tem a ver com a toxina botulínica? Então, o botulismo é uma doença bacteriana, como já foi falada, né? Essa bactéria, ela produz a toxina botulínica, né? Então, existe a toxina botulínica in natura, a encontrada na natureza de forma bruta, produzida por essa bactéria, né? A gente encontra, basicamente, né, o botulismo, a doença, quando a gente ingere essa toxina de maneira acidental. Isso geralmente acontece em produtos em conservas realizado em casa, né? Aquelas conservas industrializadas, elas têm um controle maior, né? Sim. Então essas em casa, por vezes, são contaminadas com a bactéria que produz a toxina e a gente ingere e vai levar ao quadro de botulismo, que seria uma fraqueza muscular. Então, às vezes vê visão dupla, a pálpebra caída, dificuldade para falar, dificuldade para respirar e, consequentemente, pode ter paralisia da nossa musculatura respiratória e levar a óbito. Sim, olha só. Então, é uma doença grave e de notificação compulsória. Qual a diferença, antes de a gente ressaltar os sintomas, mas qual a diferença da toxina botulínica que causa o botulismo e a toxina botulínica que a gente faz ali para ficar linda, para não ter bruxismo, que também é utilizada pelos odontólogos? Perfeito, isso é muito importante. São coisas distintas, apesar de vir do mesmo local, são coisas distintas. A toxina botulínica que a gente acabou de falar é essa in natura bruta, encontrada, produzida pela bactéria. A nossa toxina é a toxina produzida da bactéria, mas ela é purificada. A gente faz uma limpeza nessa toxina botulínica, tirando coisas que a gente não quer e dilui essa força da toxina para poder ser aplicada na gente de uma maneira pontual. Entendi. Porque o que o Botox faz? Enfraquecer a musculatura onde a gente coloca. E dá uma paralisadinha, é isso? Exatamente. Então, apesar de o princípio, né, ser o mesmo, elas são totalmente distintas. A gente não injeta a toxina botulínica bruta encontrada. Aquilo é uma doença mesmo. Por isso que é importante, né, você saber a procedência, escolher um profissional que está habilitado pela Anvisa por todas as coisas certinhas, porque senão ele pode estar te trocando, botando qualquer coisa ali dentro do seu corpo. Inclusive, a Anvisa, ela fez novos alertas também falando de toxina botulínica falsificada, né? Gente. Com rótulo falsificado. Então, aí que mora o perigo, né? Como que a gente vai saber de onde vem essa toxina botulínica? Se ela foi purificada da maneira correta, se ela tá ali dentro na concentração da maneira correta. Então, a gente tem que ficar muito de olho em quem aplica nesse mercado paralelo. Então, às vezes, o preço mais barato, em conta, acaba nos trazendo uma grande dor de cabeça. Literalmente, né? Porque a gente vai reforçar os sintomas do botulismo. Mas qual a probabilidade de uma toxina botulínica usada para estética, por exemplo, causar o botulismo? Dessas marcas que poderiam ser
confiáveis, tem alguma possibilidade, doutora? As marcas confiáveis é praticamente impossível, tá? A gente teria que aplicar uma quantidade extremamente exorbitante para conseguir, de fato, ter, por exemplo, o botulismo. Então, existe aí uma média de aplicar 30 e poucos frascos de toxina para que, de fato, ocorra a doença. Sim. A gente aplica, em geral, uma quantidade muito pequena na estética. No geral, quanto? Só para a gente entender. Um frasco ou menos de um frasco, agora, a depender pra fazer da quantidade. 30, mas se um paciente chegasse, eu quero me esticar tudo, bota 30 aqui. Não cabe, não cabe. Nem cabe no corpo, gente, nem vê. Mesmo, e o profissional não iria fazer também. Também não iria fazer. E mesmo assim, por exemplo, em casos de doença, né, enxaqueca, a gente sabe que a enxaqueca às vezes é tratada pelo neurologista como a toxina botulínica e é aplicada numa dose muito maior, às vezes 3 vezes, 4 vezes a dose que a gente aplica para a estética. Sim. E mesmo assim é uma dose segura, não tem casos relatando, né, de botulismo através da aplicação dessa dose um pouco maior utilizado pela neurologia. Sim. Então, a dermatologia, a cirurgia plástica, a parte estética, quando aplicado num local correto, seguindo as regras, os protocolos, né, vai dar certo, não tem como dar errado. Gente, por isso que é tão importante, viu, né? Procure o profissional correto, né? Peça as informações. É justamente o que eu queria te perguntar, né? Como é que os pacientes podem garantir a sua segurança? Assim, né? Exatamente. Sempre procurar um profissional qualificado, como a gente já falou, né? Idealmente um dermatologista, um médico cirurgião plástico. Então, a gente consegue ter essa confiança no trabalho, confiança na clínica de que está adquirindo os produtos de maneira adequada, os produtos liberados pela Anvisa no fluxo correto, né? Sem burlar o sistema. Isso tudo é extremamente importante para a gente ter o resultado do final sem surpresas. Com certeza, né? A gente sabe que até, né, doutora, a gente sabe da importância dos médicos ali, mas a gente sabe que também outros podem aplicar, né? Os odontólogos, a questão do bruxismo, né? A parte facial, só abrir um leque. Então é importante, pessoal, porque... E outra, como você falou, eu gosto de ressaltar, não é barato. Né? A sua saúde não é barata, né? Então o pessoal tem que ficar ligado, né? Perfeito. Essa coisa do valor às vezes atrai, né? O valor tá mais em conta, eu quero fazer porque tá uma onda, né? Todo mundo tá fazendo toxina botulínica, eu também quero estar no meio, eu também quero estar bonita, me sentir autoconfiante, como foi relatado, eu né? adorei as respostas. Não, foram ótimas, excelentes. Então, às vezes, esse desejo intenso faz a gente cair na lábia de pessoas mal intencionadas que oferecem um preço mais atrativo, mas a qualidade diminui muito. Pessoal, é isso aí. Para quem a injeção de toxina botulínica é recomendada? Então, porque a gente viu ali, por exemplo, umas meninas, essa jovem, 22 anos, ainda não tem necessidade. Não tem mesmo, a pele esticadíssima, mas dá pra prevenir, As né? meninas estavam lindas mesmo. Não, todas lindas. Todas Uma falou ali que tava com a boca jovens. torta, como assim? Boca perfeita de atriz de Hollywood. Então, assim, a gente não tem uma idade, a partir de tal idade é obrigatório usar a toxina botulínica, ou tem uma indicação mais forte de usar a toxina botulínica. Isso porque depende da força muscular de cada um. Tem pacientes muito jovens que tem uma força muscular muito importante, ali por volta dos 20 anos já apresenta rugas estáticas, aquelas que ficam marcadas mesmo ao repouso, e daí já teria a indicação de usar a toxina botulínica, assim como às vezes eu pego em consultório paciente com 40 anos, com a musculatura bem fraquinha, que praticamente não tem rugas, e é a partir daí que a gente vai iniciar o uso da toxina. Então não é uma receita de bolo, não tem uma idade marcada, a gente precisa avaliar e ver essa força muscular. Já tem alguma, por outro lado, tem alguma contraindicação? A gente contraindica principalmente na gestante, então gestante mulher grávida não pode usar a toxina botulínica. Nossa, não, nunca. Até porque não tem estudos nos fetos, né? Então seria a primeira contraindicação mesmo. Demais, a gente pode usar sempre com cautela. Algum grupo de doenças autoimunes que não estão controladas a gente também evita, mas em geral o público ele é liberado para aplicar a toxina botulínica. A durabilidade. A durabilidade... Vai depender da marca, né? Depende um pouco da marca. É um calcanhar de Aquiles ali, porque todo mundo queria que durasse mais, Ai, né? muito mais. Em geral, ela dura de 4 a 6 meses e mais para 4 meses do que para 6 meses. Sim, sim. E assim, né, o pessoal, o maior medo ali, acho que de todos, é medo de erro e exageros. Porque você está falando do seu cartão de visita, né, o seu rosto. E daí o pessoal às vezes não quer fazer justamente por medo, né? Esses exageros da internet, ele acaba criando uma barreira também, né, doutora? Afasta o paciente, né? Porque o paciente vê aquilo e se sente de fato acuado, né? Meu Deus, eu não quero ter essa transformação, esse rosto desfigurado. Muitas caras iguais, né? Parece tudo robozinho.
Ctrlzinhos, o Ctrl+C, Ctrl+V que a gente tinha falado. A toxina botulínica é um procedimento mais tranquilo, assim, geralmente é a porta de entrada, quando o paciente nunca realizou nenhum procedimento, é a toxina o primeiro a ser feito. É mais difícil, assim, errar, né, na mão da toxina botulínica. Geralmente esses exageros a gente costuma ver mais com os preenchedores, né, principalmente a base de ácido hialurônico. Mas a toxina botulínica pode sim dar errado, né? Pode. Então existe a pitose, a queda de pálpebra, aquele sorrisinho que fica em platô, uma bochechinha mais elevada. Então é importante, apesar de ser um procedimento bem difundido aí, saber onde está aplicando. Sim, e pode botar em toda a região do rosto, aqui não, né? A gente faz muito nessa ruga do assustado, né? Sim, a do Brava, a do sorriso, né? Aqui embaixo a gente pode aplicar um pouquinho em quem tem a força dessa musculatura, faz na face para bruxismo, para sorriso gengival e no terço inferior, que é o Nefertiti Lift, para diminuir essa força, né, dessa musculatura do pescoço. Doutora Ana Carolina Burigo Lima, como sempre arrasa, né? Queridinha aqui do Ver Mais. Obrigada, querida, e volte sempre. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada.